Bom dia mais uma vez, todas as pessoas. O professor Sérgio Rodrigues já está entrando na sala e, assim que for possível, para ele, vamos iniciar essa segunda aula do nosso curso. Tem como tema Significado Histórico da Economia Solidária. Alguns instantes, iniciaremos. Resolvendo um problema técnico aqui em relação ao acesso do professor Sérgio Rodrigues. Alguns instantes ainda. Agora sim. Bem-vindo, Sérgio. Bom dia. Bom dia. Eu estava aqui bloqueado, não conseguia falar. Tudo bem? Tudo bem, Sérgio, tudo bem. Estão me Bom, ouvindo bem? Então tá ótimo. sim, estamos sim. Obrigado. Bom, Então falar. vamos em frente. Bom dia a todas as alunas e todos os alunos do curso de Economia Solidária, Potencial e Dimensões, que é promovido pelo COFECOM, que é o Conselho Federal de Economia, e o Corecon São Paulo, e a Associação Brasileira dos Pesquisadores de Economia Solidária. Vamos saudar aí os nossos conselheiros e conselheiras presentes. Meu nome é Sérgio Roberto Rodrigues, eu sou conselheiro federal de Economia e eu serei o moderador hoje da aula. Ao final, nós selecionaremos algumas perguntas no chat, lembrando que parte delas poderá ser respondida nas próximas aulas, tá? Na nossa primeira aula com o professor Laville, né, nós fomos convidados a ampliar o olhar sobre a economia, compreendendo-a como uma economia plural, onde coexistem mercados, a redistribuição, né, que é o papel do governo, reciprocidade e o doméstico. Nesse contexto, a economia solidária aparece como uma articulação entre essas diferentes lógicas. Essa perspectiva nos mostra que a economia solidária ela não é marginal, mas ela é parte de uma disputa mais ampla entre o próprio significado da economia nas sociedades contemporâneas. Essa discussão ela não fica apenas no plano teórico, né? Ela se atualiza no cenário internacional. Ontem, na visita do presidente Lula à Espanha, ao lado do presidente Sanches, a economia social e a economia solidária apareceu como um eixo de cooperação entre os dois países. De um lado, a Espanha tem uma experiência institucionalizada de economia social, e de outro, o Brasil avança na sua institucionalização, né, com a nova legislação, mas traz uma forte tradição de economia solidária enraizada nas lutas sociais e na organização da população. Esse diálogo ele expressa o que Laville chama de hibridização, né, das formas econômicas, que é a articulação da institucionalidade, a participação social, a inovação para enfrentar desigualdades e a crise democrática. Mas se hoje vemos essa convergência no plano político, é fundamental lembrar que essas raízes é, têm raízes históricas, né, bem profundas. A economia solidária ela resulta de um longo processo marcado de experiência de cooperativas, movimentos sociais, disputas por formas mais justas de organização da vida econômica. E é sobre esse percurso histórico que vamos nos aprofundar hoje com o professor André. Bom, o professor André Ricardo de Souza é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, é professor associado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Ele preside a Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária, que é uma das entidades parceiras aqui do nosso curso. É autor do livro sobre essa temática, entre os quais a economia solidária no Brasil, a autogestão como proposta
como resposta ao desemprego. É uma publicação do ano 2000. Foi organizado pelo professor Paul Singer. Então, diante disso, eu quero agradecer, né, a presença de todos e passar a palavra para o André, né, que foi o nosso moderador da aula anterior e hoje está aqui no papel de professor e nos trará muitos conhecimentos importantes. André, você está com a palavra, tá? Bom curso para todos e todas. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela, pela parceria, né? Por estarmos juntos na proposta desse curso, organizando, né? E pela moderação hoje, por essa introdução bastante rica que você fez, né? Hoje é a segunda aula do nosso curso e, como o Sérgio colocou, vamos abordar o tema o significado histórico da economia solidária. Uma vez tendo visto a economia solidária em perspectiva internacional, professor Jean-Louis Laville, na semana passada, hoje abordaremos o significado histórico da economia solidária. Né? O Sérgio fez menção, eu queria ressaltar que faço parte da Associação Brasileira de Pensadores de Economia Solidária, que é uma entidade que conta desde o início 2000, desde seu início lá em 2005, com a participação de professores, professoras, estudantes e pessoas que estão fora das universidades, mas produzem conhecimento sobre a economia solidária. Estão conosco na associação desde o início. Né? Gente que foi, inclusive, militante histórico da economia solidária, como Ademar Bertucci, por exemplo, né? Um grande militante da Caritas brasileira, por exemplo, que foi sócio fundador da BPS. Mais informações podem ser obtidas no nosso site, né? www.bps.org, né? Esta aula sobre o significado histórico da economia solidária, ela será baseada no pensamento e contribuições do saudoso professor de economia da Universidade de São Paulo, que foi o primeiro titular da Secretaria Nacional de Economia Solidária, Senais, o Paulo Singer, ou Paul Singer, né, de quem eu tive a honra de ter sido um aluno e um amigo próximo também na Universidade de São Paulo. E, como o Sérgio colocou, nós organizamos juntos um livro no ano 2000, A Economia Solidária no Brasil. E, mas, por falar em livros, antes eu queria dizer também, compartilhar com vocês, que eu publiquei 3 livros sobre economia solidária na editora da UFSCar, né? E aí o Fernando Guimarães gentilmente vai inserir no chat os títulos desses livros e respectivos links para eventual compra com desconto, se houver interesse da parte de vocês, né? Os livros são Os Laços entre Igreja, Governo e Economia Solidária, que tem um prefácio do professor Paulo Singer, A Economia Solidária e os Desafios Globais do Trabalho, e Engajamento e Reflexão Transversal em Economia Solidária, que foi um livro, um dos finalistas, entre todos os finalistas do Prêmio Jabuti, no ano 2021, né? Organizados com Maria Zanin e Isabela Luce, 2 professoras da UFSCar e também associadas da BPS. Né? Agradeço eu, Fernando, por isso. Esta aula, no entanto, pessoal, ela será baseada em livros do professor Paulo Singer, né? E principalmente este aqui, que eu vou mostrar para vocês e que eu vou disponibilizar para vocês também, é o livro Utopia Militante, Repensando o Socialismo, que é uma publicação, né, um livro publicado em 1998 pela editora Vozes, e que é um livro tão importante, pessoal, que está sendo traduzido por associados, associadas da BPS para publicação em 7 diferentes países. Né? Então, neste momento, estão acontecendo essas traduções. O primeiro país onde haverá a publicação do livro é a Alemanha, né? Por iniciativa da professora Clarita Plattenberg.
né? E a ideia é, quando ficar pronto, a gente fazer lançamentos híbridos desse livro nesses países, né? Conexão com o Brasil. A meu ver, esta obra, uma utopia militante, repensando o socialismo, ela, a meu ver, poderia ser considerada como uma teoria geral da economia solidária, né? Uma vez que ela, nesta obra, a gente vai abordá-la hoje, nós temos uma conceituação, né, da, da, do modo como a economia solidária se inseriu historicamente como uma resposta, uma reação ao capitalismo excludente, né? É, então, essa obra, né, pessoal, ela faz parte, Utopia Militante, Repensando o Socialismo, esse livro publicado pelo professor Singer em 1998, pela editora Vozes, ela faz parte de uma coletânea de 3 livros ao todo, publicado num só volume, né, pela Fundação Perseu Abramo e a editora Unesp, no ano de 2022, né, e cujo link eu vou inserir aqui para vocês, porque ela está disponível para ser baixado gratuitamente, essa coletânea, né? Utopia Militante, 3 ensaios sobre o socialismo, né? Do qual o livro Utopia Militante, Repensando o Socialismo faz parte, né? Então vocês podem aí acessar e baixar no site da Fundação Perseu Abramo, né? Nessa, nessa coletânea que reúne os três livros, há um artigo introdutório do filho do professor Singer, que é o cientista político, professor de ciência política da USP, André Singer, um artigo bastante importante também, né? Então, fica aqui a recomendação, né, da leitura desse trabalho bastante importante, né? Eu vou aqui, pessoal, me basear um pouco também em um pequeno livro, esse mais difundido, mais conhecido, do professor Singer, do Paulo Singer, intitulado Introdução à Economia Solidária. Um livro pequeno, um livro que é esse aqui, a publicação, a primeira publicação dele é do ano 2000, esse aqui, né? E que está disponível também para ser baixado gratuitamente pela Fundação Pessoa Abramo, né? Então, quem não tem poderá adquirir, poderá baixar esse Introdução à Economia Solidária, essa obra, e vou pedir ao Fernando gentilmente para colocar mais uma vez, colocar o link de acesso ao livro Introdução à Economia Solidária, para quem não tem ainda, tá certo? Devo estar colocando daqui a pouquinho. Agradeço. Vamos lá. Primeiro passo, pessoal, queria dizer que aqui cabe dizer, né, fazer uma definição elementar da economia solidária. Muitos militantes já estão muito familiarizados, mas é importante a gente ter como um ponto de partida essa definição elementar da economia solidária, que se caracteriza como um conjunto de empreendimentos econômicos de produção, consumo, poupança e crédito que são igualitários e democráticos, onde há efetiva repartição dos ganhos, né, entre todos os seus integrantes, né? Então, se nós pudéssemos definir em poucas palavras, a economia solidária se caracteriza dessa maneira, né? Um conjunto de empreendimentos de produção, consumo, crédito, poupança, que são igualitários e democráticos, onde há repartição de ganhos, né? Então, nesse sentido, a identidade realmente democrática, ela constitui, né, constitui um traço fundamental da economia solidária, e também essa identidade democrática constitui seu caráter não capitalista, né? Nós vamos aqui abordar um pouco mais o significado disso, né? Vamos destrinchar
essa identidade democrática e, portanto, não capitalista da economia solidária, né? E isso porque um empreendimento de economia solidária, pequeno ou grande, de qualquer ramo, né, da economia, temos aqui no nosso curso vários, né, economistas, estudantes de economia, em qualquer empreendimento de economia solidária, ele é igualitário e democrático, repartindo os ganhos e, portanto, tem uma lógica de organização, de estruturação que contraria a lógica capitalista, né, na qual há proprietários, né, e há pessoas subalternas, que são apenas assalariados, que não têm propriedade do empreendimento da empresa e, portanto, também não têm acesso à repartição é, real, profunda, dos ganhos oferidos por ela. Né? Ah, para entender o significado histórico da economia solidária, é preciso compreendê-la como parte de um processo de revolução social. Né? A economia solidária faz parte de um processo de revolução social que não é, evidentemente, a revolução social capitalista. Né? Nós vamos falar aqui sobre a revolução social capitalista, né? Mas a economia solidária não, ela faz parte de um outro processo de revolução social. Né? Aqui cabe ressaltar, pessoal, a diferença entre revolução política, como foram, por exemplo, as revoluções russa de 1917, a Revolução Chinesa de 1949, revoluções políticas que são rápidas, né? Duram semanas, meses, apenas, ou poucos anos, de revolução social, que é algo lento. A revolução social dura décadas, às vezes mais do que isso, mais de um século. Né? Então, nós estamos aqui falando de revolução social, não de revolução política. É importante ter isso bastante claro. Né? Então, a revolução social capitalista, né? A revolução social capitalista, e aqui estamos falando do capitalismo industrial, né? Teve início no último quarto do século XVIII, no último quartel do século XVIII, e se estendeu até o final do século XIX. Né? A revolução social capitalista e com foco, o nosso foco aqui é no capitalismo industrial. Vale dizer que antes houve o capitalismo comercial, né, na saída do período feudal, mercantilismo, enfim, né, entre os séculos XV, XVI, certo? 17, mas nós estamos tratando aqui da revolução social que se deu, a revolução social capitalista que se deu para a formação do capitalismo industrial, né? E essa revolução social capitalista que gerou o capitalismo industrial tal como nós conhecemos hoje, né, pessoal, ela foi impulsionada pelos avanços tecnológicos próprios da revolução industrial, né? A revolução industrial ela impulsionou esse processo da revolução social capitalista que gerou o capitalismo industrial, tá certo? A revolução social capitalista ela se caracterizou pela emergência do modelo de sociedade anônima, capital dividido em ações, permitindo a captação de recursos com investidores, né? E ela se caracterizou também, a Revolução Social Capitalista, pelo surgimento e grande força das bolsas de valores, né? Continuam hoje muito, com grande peso, né, na economia mundial, hoje numa nova fase do capitalismo financiarizado em grande medida, né? Então, a economia solidária, deixando isso muito claro, né, ela não faz parte da revolução capitalista. Né? A economia solidária não faz parte da revolução capitalista, mas sim faz parte de uma revolução social socialista, nos termos do professor Paulo Singer. Né? Sobremaneira, conforme o livro Utopia Militante Repensando o Socialismo, que vocês poderão baixar e conferir, né? Fazer a leitura.
Então, a economia solidária, nos termos do professor Paulo Singer, faz parte de uma revolução social socialista, algo lento, né? E cabe aqui dizer algo lento, que a gente vai dizer com esse processo histórico, nós vamos esmiuçar aqui, mas cabe dizer, né, pessoal, deixa muito claro, quando falamos em socialismo aqui, não estamos tratando do socialismo que vigorou na Rússia, depois União Soviética e países afins que compuseram o bloco socialista europeu e que vigora na China, por exemplo, ainda hoje. Não, nós não estamos falando deste socialismo, tá certo? Estamos falando do socialismo democrático, né? Estamos falando do socialismo democrático que não existiu de modo perene na história ainda. O socialismo democrático ele não existiu ainda historicamente de modo perene. Houve algumas tentativas, né, sobre a maneira comuna de Paris, né, no século XIX, abordada pelo professor Singer no livro. Né? Inclusive, eu recomendo aqui mais uma vez o artigo de André Singer, cientista político da USP, professor de ciência política, filho de Paulo Singer, vai discutir de modo com bastante propriedade, né, o que se entende por socialismo democrático, no artigo que compõe aí a coletânea que foi recomendada para vocês baixarem, tá certo? Então, a economia solidária, ela faz parte de uma revolução social socialista, mais uma vez, entendendo aqui socialismo democrático, né? Ela faz parte de uma revolução social socialista que é bem mais lenta que a revolução social capitalista, tá certo? Ela é bem mais lenta do que a revolução social capitalista. Nós vamos destrinchar isso aí, né? Pode-se dizer, pessoal, que a revolução social socialista ela é marcada por erros e acertos, idas e vindas, né? Lutas de trabalhadores que ora avançam, ora são essas lutas, as suas conquistas são há um refluxo às vezes, né? E há repressão inclusive também, né? Então há um processo de tentativa e erro, erros e acertos, idas e vindas, né? Nesse processo da revolução social socialista. Por isso, até por isso, que ela é mais lenta que a revolução social capitalista, né? E pode-se dizer também que a revolução social socialista, né, ela começou no início do século XIX, né, e que ainda não terminou. Ou seja, ela prossegue, ela está em curso. Ela começou no início do século XIX e ela ainda está em curso, ela está ocorrendo ainda. Né? E vamos ver alguns aspectos da Revolução Social Socialista, nos termos aí do professor Paulo Singer. Né? Ela é composta, a Revolução Social Socialista, ela é composta, ela é feita de respostas e reações dos trabalhadores e das trabalhadoras à exploração capitalista. Então, há respostas e reações dos trabalhadores à exploração capitalista, algo que vem se dando desde o início do século XIX. Né? A bem da verdade, um pouco antes até, né? Ela vem se dando desde o final do século XVIII, né? Com o surgimento dos primeiros sindicatos operários, né? Os primeiros sindicatos operários no final do século XVIII constituem uma parte dessa revolução social socialista, é uma reação dos trabalhadores, né, à exploração capitalista. Outros aspectos foram as rebeliões de quebra de máquinas em protestos da parte de operários, as chamadas revoltas ludistas, o ludismo, que ocorreu lá entre os anos 1811 e 1816. São reações violentas da parte dos trabalhadores da exploração capitalista. Né?
toda a luta pelo sufrágio universal, né? Pelo voto, o direito ao voto estendido a todos, não apenas a homens, não apenas a ricos, a aristocracia, mas a toda a população, né? É, e a luta pelo sufrágio universal e a sua conquista efetiva, algo que se deu ao longo do século XIX, né? Nós vamos ter na Austrália, em 1900, o primeiro país a ter o sufrágio universal, abrangendo as mulheres, né? Isso o professor Singer aponta como fazendo parte também aí desse processo de luta né, da Revolução Social Socialista que está em curso. Né? Cabe dizer aqui, pessoal, que a democracia, portanto, que é, repito, um, uma característica fundamental da economia solidária, a democracia ela é uma conquista do movimento operário. Né? A democracia decorreu de grande mobilização da parte do movimento operário, de reivindicações, de luta, sendo que o rótulo democracia burguesa, né, muito difundido entre nos meios marxistas, o rótulo democracia burguesa, ele impede, inibe e atrapalha o reconhecimento dessa realidade histórica. Né? O fato de que a democracia, o direito ao voto, é uma conquista dos trabalhadores que decorreu de muita luta, né? E é contrária, em boa medida, aos interesses capitalistas. Né? Ah, e aí, cabe dizer que a Revolução Social socialista ela abrange também o surgimento, já foi dito, já foi mencionado, os sindicatos operários, obviamente, ela abrange o surgimento dos partidos operários, dos partidos conduzidos, identificados com o interesse dos trabalhadores, né, da classe operária. O movimento abrange também o movimento dos trabalhadores na Europa para a reivindicação de direitos trabalhistas, né, que o cartismo, o movimento dos cartistas, né, movimento de trabalhadores pela reivindicação de direitos, com destaque para a legislação trabalhista. Ela abrange a Revolução Social Socialista, ela abrange também a luta, portanto, ela abrange a luta e conquista de outros direitos cidadãos, além do direito ao voto. Né? Cabe lembrar, né? Os direitos cidadãos são compostos por direitos civis, né? O direito à integridade física, o direito da liberdade de expressão, o direito político, né? Os direitos políticos, o direito de votar e ser votado, né? Esses constituem os direitos políticos e, por fim, os direitos sociais, né? E aqui os direitos sociais, que são direitos não individuais, mas são direitos coletivos, né? Então, aqui, com destaque para a legislação trabalhista, aí a seguridade social gratuita e promovida pelo Estado, não pelo mercado, na forma de previdência privada, né? Decorre dessa mobilização de trabalhadores, né? Reivindicando os direitos cidadãos, no caso, aí, os direitos sociais, né? Lembrar também, né, pessoal, que dos direitos cidadãos, os direitos da cidadania, os direitos civis são direitos individuais garantidos por tribunais, né? Tribunais de justiça. Os direitos políticos são também direitos individuais garantidos por tribunais. Né? No Brasil, nós temos o Supremo Tribunal Eleitoral, que vai trabalhar bastante, né, neste ano eleitoral para coibir, né, os abusos. Esperamos que os abusos sejam coibidos, aí, sobretudo em relação às fake news e uso da inteligência artificial de modo danoso. Né? Então, mas os direitos, o terceiro tipo dos direitos cidadãos, que são os direitos sociais, eles são coletivos e eles não são garantidos por tribunais, eles são garantidos pelo fundo público, pelo financiamento público, né? O orçamento público é que garante os direitos sociais. Então, a educação pública, a saúde pública gratuita,
e a seguridade social, né, são garantidos pelo financiamento público, pelo orçamento público, né? E isso decorre de uma luta histórica dos trabalhadores, certo? Bom, e nós vamos ver que a revolução social socialista ela abrange ainda de modo destacado, e aqui nos toca diretamente, porque diz respeito à economia solidária, ela abrange a Revolução Social Socialista, que nós vimos esses aspectos aí que foram elencados, ela abrange também, e de modo destacado, movimento de formação de cooperativas e experiências comunitárias de repartição de ganhos. Né? Houve essas iniciativas ainda no século XVIII, final do século XVIII, mas com destaque no século XIX, início do século XIX, para o industrial inglês e filântropo, um industrial que colocava os seus recursos em prol de algumas experiências sociais. Ele foi o Robert Owen, esse industrial e filântropo inglês, foi um formador de aldeias cooperativas, onde as pessoas viviam e trabalhavam juntas e repartiam os ganhos, né? Nessa experiência do Robert Owen no início do século XIX, né? Na Europa, ele foi para os Estados Unidos e lá também teve tal iniciativa. E para vocês terem uma ideia da importância do Robert Owen, o professor Singer, Paulo Singer, chegou a se referir a ele, numa entrevista à TV Brasil, como o pai do socialismo. Né? Então, em vez de Karl Marx, que foi o exímio conhecedor do capitalismo e crítico do capitalismo, autor de O Capital, cabe dizer que o Paulo Singer foi um exímio leitor do Capital em alemão, ele fazia parte do grupo de estudos, do núcleo de estudos de O Capital na USP, junto com outros intelectuais. Então, ele era um profundo conhecedor da obra de Marx, sobremaneira O Capital, mas considerava não Karl Marx como pai do socialismo, mas sim Robert Owen, por conta dessas experiências dele, das aldeias cooperativas, que tiveram consequências. Nós vamos abordar aqui. Né? Surgiu em 1844, na cidade inglesa de Rochdale, uma cooperativa moderna pautada em 8 princípios. Né? E essa cooperativa tratava-se de uma cooperativa de consumo formada por tecelões owenistas, tecelões que seguiam as ideias de Robert Owen. Né? E essa experiência conhecida por parte de vocês, por militantes da economia solidária, muita gente conhece, mas outras talvez estejam ouvindo falar pela primeira vez, né? É, essa experiência dos chamados pioneiros de Rochdale, de 1844, ela é considerada a mãe das cooperativas modernas, né? Pelo fato dela ser pautada em princípios, né? E princípios como cada indivíduo um voto, né? A despeito do valor da cota de capital investido, abertura a novos membros, novos integrantes da cooperativa, a educação cooperativista permanente também, né? Como algo que marcou, que caracterizou, não é? essa experiência dos pioneiros de Rochdale e, e o princípio econômico importante, né? De vender, do pagamento ser à vista, uma cooperativa de consumo, né? Vendia-se alimentos, cabe dizer, e a venda era à vista, ela ocorria à vista, não havia o fiado, e algo que foi muito importante para garantir a perenidade dessa experiência da cooperativa de consumo formada por esses tecelões, né? E cabe dizer também, né, pessoal, aquele tempo, naquele período histórico, havia muito problema de adulteração de alimentos, do trigo
adulterado, né? Além de preços muito altos, adulteração. Então, na cooperativa de consumo de Rochdale, o alimento era puro, né? E um preço mais, obviamente, mais acessível, né, para seus integrantes, tá certo? Bom, nós vamos ver que essa experiência foi marcante e, e nós vemos que ela ensejou o surgimento de outras iniciativas importantes. Então, surgiram outras cooperativas aí inspiradas pela experiência de Rochdale. Houve um crescimento grande de cooperativas autogestionárias, é, não somente ali na Inglaterra, mas em outros países europeus, né, a ponto de surgir uma aliança cooperativa internacional lá em 1895, né, em que vai ocorrer um certo embate. O professor Sim já aborda isso no livro, entre as cooperativas de produção e as cooperativas de consumo, porque ao longo do século XX houve as cooperativas de consumo acabaram, digamos, de alguma maneira preponderando e acabaram perdendo aspectos autogestionários, havendo nelas poucos associados e muitos assalariados, né? Contrariando, portanto, a lógica da autogestão que era reivindicada pelas cooperativas de produção, né? E que é a alma da economia solidária, a autogestão, que, aliás, é tema da próxima aula, né? Do Cláudio Nascimento, né? Então, nós vamos ver que nós observamos, né, pessoal, que todas aquelas experiências de revolução social socialista, todas aquelas experiências de revolução social socialista, elas se deram no século XIX, né? Ou seja, antes da Revolução Russa, que nós sabemos ocorreu lá em 1917. Portanto, né, portanto, é falso o argumento de que conquistas operárias e democráticas no capitalismo ocorreram no capitalismo no século XX por causa do medo do espectro do chamado socialismo real, conduzido, liderado pela antiga União Soviética. É falso esse argumento, porque no século XIX já havia toda essa mobilização expressiva, importante, em prol dos direitos cidadãos, conduzida por trabalhadores, né? Então, não é real, né, esse argumento de que só foi só o medo do socialismo chamado real, conduzido pela União Soviética, que fez surgir avanços, direitos cidadãos no âmbito do capitalismo, né? E que, inclusive, foi abraçado por algo que o professor Jean-Louis Laville chegou a mencionar na aula passada, que é a social-democracia. Social-democracia que é diferente do socialismo democrático, né? Hoje, aqui nós não vamos entrar, nós não vamos abordar essa diferença. Eu tenho 2 artigos publicados na revista P2P e Inovação, artigos, a bússola, são artigos que estão disponíveis na internet, quem se interessar poderá, e eu faço um pouco a discussão aí sobre, lá nos artigos, a diferença entre o socialismo democrático e a social-democracia, né? Os artigos que têm como título o socialismo democrático, o primeiro artigo intitulado O Socialismo Democrático, de Paul Singer, né? E o outro artigo intitulado A Bússola Singeriana para o Socialismo. Então, nesses 2 artigos eu faço lá a discussão, vocês poderão acessar a internet se quiserem, tá certo? Essa discussão da diferença do socialismo democrático em relação à social-democracia, né? Verifica-se, portanto, pessoal, que aquilo que eu falei no início, né? O aprofundamento da democracia constitui a alma não somente da do socialismo democrático, que se pretende, mais da própria economia solidária, né? Então, o aprofundamento da democracia
da democracia, o aprofundamento dela, ele constitui a alma da sociedade pós-capitalista mais adiantada que se pretende, né? Ou seja, do socialismo democrático, né? Isto porque é importante frisar, né? O capitalismo, concretamente, ele é, de fato, ele é pouco democrático, né? No capitalismo, a democracia ela é limitada, né? Nós temos, sim, o direito ao voto, felizmente, né? Não, não houve golpe recente no Brasil, nós podemos votar e houve tentativa de golpe, mas foi coibida e, enfim, o voto continua havendo. Nós votamos, né, a cada 4 anos nacionalmente. No âmbito das empresas capitalistas, por vezes, né, seus trabalhadores são chamados de colaboradores, são chamados a opinar, a dar sugestões, mas é algo, digamos, bastante limitado, né? Não há acesso real às informações das empresas e muito menos participação, possibilidade de participação na tomada de decisões do rumo das empresas, obviamente também, claro, do rumo na condição de vida dos seus integrantes. Né? Então, não há propriamente democracia nas empresas. Né? Então, nós temos uma democracia no capitalismo que é limitada, efetivamente. Né? Então, o aprofundamento da democracia constitui, né, a alma não só da economia solidária, mas do projeto de socialismo que se pretende. Né? E o socialismo centralmente planejado, que vigorou na União Soviética e vigora ainda na China, por exemplo, claro, não, são poucos, são democráticos, né? E essas experiências algumas vezes foram muito autoritárias, até violentas, né? E, portanto, não é disso que estamos tratando. Né? O professor Paulo Singer ele desenvolve um conceito bastante importante, que está lá no livro Utopia Militante, o conceito de implantes socialistas. Né? O conceito de implantes socialistas que se caracterizam como conquistas do socialismo democrático, essas conquistas são feitas nos interstícios, ou nos poros, ou nas brechas do próprio capitalismo. Então, nos interstícios, nas brechas, nos poros do próprio capitalismo, esses implantes socialistas são inseridos através da luta, da mobilização de trabalhadores, né, e de intelectuais orgânicos, de universidades, de organizações da sociedade civil. Né? Então, quais são esses implantes socialistas? Né? Quais são esses implantes socialistas? Nos termos do professor Paulo Singer, né? O primeiro, já foi dito, a democracia, sufrágio universal. Né? Repito, a democracia é uma conquista, conforme o professor Singer destaca, uma conquista de trabalhadores, né? Do conjunto de trabalhadores. Né? Ela é uma conquista que deve ser reconhecida como tal. Né? Então, e ele vai falar, inclusive, da mobilização que deve haver para que a democracia seja ampliada, não apenas a democracia do voto, né, a cada 4 anos ou a cada 2 anos, né, temos eleições municipais também, mas a possibilidade de opinar nos rumos, né, das organizações públicas, das universidades, das instituições, dos hospitais públicos, né, os conselhos, enfim, os conselhos, enfim, são formas de democratização. Então, a democracia participativa nesse sentido, né, que é pensada, né? Outro implante socialista são os sindicatos operários e os partidos operários, né? São considerados aí também, né? A Seguridade Social, né?
ela, como dito, ela contraria a lógica capitalista, né? Uma vez que, segundo a lógica capitalista, nós deveríamos pagar, todos nós pagar pela previdência privada, né? Nós vimos que quando isso é levado muito a sério, como ocorreu, por exemplo, né, anos recentes no Chile, né, isso desencadeia processos muito danosos, né, uma elevação do suicídio de idosos, por exemplo, né. Então, mas tudo isso para dizer que a Seguridade Social ela se caracteriza por uma lógica que é anticapitalista, né. E claro, e aqui nos interessa, e é sobre isso que nós vamos nos debruçar nas próximas aulas, né, os empreendimentos de economia solidária, que são empreendimentos autogestionários, eles são considerados pelo professor Paulo Singer como um implante socialista na sociedade capitalista. Né? E nós temos aqui também, conforme o economista João Machado, da PUC São Paulo, o João Machado, que é coautor com o Singer do livro Economia Socialista, né? Economia, um pequeno livro, Economia Socialista, esse é um livro, vou até mostrar aqui para vocês também, é um livro do ano 2000, é um livro do ano 2000, que decorreu de uma série de encontros de seminário promovidos pela Fundação Perseu Abramo, né, sobre o socialismo. Aliás, acho que vai ser importante, em algum momento, realizar seminários sobre o socialismo novamente, né? Então, gerou aquela série de seminários do ano 2000, gerou algumas publicações, entre elas o pequeno livro Economia Socialista, que faz parte dessa coletânea Utopia Socialista, Utopia Militante, três ensaios sobre o socialismo, cujo link foi disponibilizado para vocês baixarem, né? Então, segundo o João Machado, que foi um comentarista ali da exposição do professor Singer, eu estive lá naquela oportunidade, outros dois implantes socialistas devem ser considerados pelo seu caráter economicamente contrário ao capitalismo. Né? O orçamento participativo, não é? Um orçamento participativo, que é uma experiência genuinamente brasileira, né? Surgiu aqui no Brasil, né? Em algumas cidades, com destaque para Porto Alegre. Não foi por acaso que Porto Alegre foi a primeira cidade a sediar o Fórum Social Mundial, se tornou uma vitrine mundial de grande inovação. O orçamento participativo, que é essa experiência em que cidadãos são chamados a debater, a opinar sobre a utilização dos recursos do município, pelo menos de alguma parte, uma parte dos recursos do município, né? Requer a participação nessas plenárias, né? E que atualmente se discute a possibilidade, quem sabe, usando os recursos da tecnologia, quem sabe fazer isso em âmbito maior, né, em âmbito estadual, nacional, enfim. É uma reivindicação feita em relação ao governo, atual governo, né, o presidente Lula, por exemplo. Então, o orçamento participativo, que é uma experiência genuinamente brasileira, como dito, que ela teve um refluxo no Brasil, efetivamente, porque é necessário, vontade política real, firme, mas ela se tornou uma experiência bastante difundida, né, em outros países, na França, onde eu estive no segundo semestre, primeiro semestre do ano passado, fazendo um pós-doutorado, né, em algumas cidades, mas sobretudo em algumas cidades ali do Reino Unido, várias experiências de orçamento participativo, né? Então, o João Machado aponta como exemplo de implante socialista, e ele aponta também algo que vem sendo muito reivindicado, né, pelo Eduardo Suplicy, o atual deputado estadual por São Paulo, que é a renda mínima ou a renda básica da cidadania, né, que é uma. Nós temos a transferência de renda, né, o Bolsa Família em âmbito nacional, pouco expressão disso, mas a ideia é que todo cidadão pudesse ter acesso, e é algo, uma experiência que contraria também a lógica capitalista, né? Um, as pessoas receberem um recurso público, né? Para quê? Justamente para não serem vulneráveis, totalmente vulneráveis, né? Não só às condições
de pobreza extrema, de miséria, mas a ideia de que as pessoas possam, através de uma renda mínima, elas não estejam sujeitas a trabalho extremamente precário, com remuneração muito baixa, extremamente baixa e muito precário. Então, uma renda mínima, ela, ela digamos, ela significaria a proteção de um trabalho muito aviltante. Como viabilizar uma renda mínima universal ou semi-universal, isso é um outro debate. Isso é algo que precisa ser, né, um debate que precisa ser feito a respeito, mas que, de fato, constitui uma experiência que, sim, pode ser chamada de um implante socialista. Né? No livro Economia Socialista, no livro Economia Socialista, no pequeno livro, que compõe aquela coletânea já mencionada, o Paulo Singer ele chega a sugerir a formação de um parlamento econômico. Né? Diz ele que numa sociedade, numa economia socialista, num socialismo democrático, haveria um parlamento econômico composto por representantes de governos, empresários e trabalhadores. Isto para que os mercados, no âmbito, repito, do socialismo democrático, funcionem de modo muito mais equilibrado do que eles funcionam no capitalismo. Né? Os mercados, né? Eles são muito excludentes no âmbito do capitalismo, muito desequilibrados, né? Tem muitas contradições, se vende de tudo, né? Mesmo que prejudique a vida das pessoas, né? E um parlamento econômico poderia exercer, digamos, uma certa supervisão, o mercado permanece existindo, mas ele cumpriria funções, né, mais adequadas ao bem-estar da sociedade. Né? E, nesse sentido, cabe dizer, né, pessoal, que nessa concepção, o mercado ele é algo pré-capitalista, algo que existe desde a antiguidade, né, e que deverá continuar existindo numa realidade pós-capitalista. Né? Por quê? Afinal de contas, o mercado ele cumpre algumas funções importantes, né? Ele facilita a vida em sociedade, né? E ele estimula a eficiência também. Então, há um equívoco em apontar que o mercado não seria compatível ao socialismo democrático. Ele poderia ser um mercado que funcionaria conforme algumas premissas, conforme algumas balizas apontadas por um parlamento econômico. Né? Bom, já estamos caminhando para finalizar. Paul Singer sugere ainda que numa economia socialista os bancos seriam ligados a incubadoras de empreendimentos solidários, né, de empreendimentos autogestionários. Né? Nós temos, né, incubadoras, as incubadoras universitárias de cooperativas populares. Né? Então, ele sugere que os bancos seriam ligados à incubadora de empreendimentos de economia solidária. Né? O caráter anticapitalista ou socialista democrático da economia solidária constitui, portanto, o seu significado histórico. Esse é o significado histórico da economia solidária, o seu caráter anticapitalista, né? O seu caráter de ser totalmente identificado com um socialismo democrático que se pretende construir. Né? E a esse respeito, cabe dizer que a relação entre economia solidária e socialismo democrático foi tema na USP, em 2024, do quarto Congresso de Pensadores de Economia Solidária, o COMPES, um evento internacional organizado a cada 3 anos pela BPS, né, pela associação da qual eu faço parte. E o próximo COMPES, o próximo congresso, vai ocorrer em meados do ano que vem, lá em São Carlos, na UFSCar. Né? E os vídeos das conferências e mesas redondas do quarto COMPES, eles estão disponíveis no canal do YouTube da BPS. Ali vocês têm acesso
né? Inclusive é uma mesa, enfim, professor Michel Levy, é uma mesa com Helena Singer, com Gilberto Carvalho, enfim, Cláudio Nascimento também participou, Cláudio que vai dar a próxima aula, enfim, queria recomendar para vocês também, né? Por fim, já finalizando efetivamente, quero dizer que a economia solidária, portanto, ela não é apenas outra forma de produzir e organizar a economia, né? De modo inclusivo, participativo, com espírito comunitário, fraterno, né? Pois, inclusive, abrangendo segmentos excluídos, né? Como populações marginalizadas, ex-detentos, população em situação de rua, né? E outros mais, né? Usuários de serviços de saúde mental, por exemplo, enfim, ela não é apenas isso, pois ela é parte, sim, de um projeto de profunda transformação social. Ela é parte de um projeto de profunda transformação social. Ela é uma das frentes de luta na busca da transformação social que se pretende, né? E tal projeto de nova sociedade constitui, efetivamente, o socialismo democrático. Obrigado. Obrigado, professor André. Podemos iniciar algumas perguntas aqui? Sim, ok. Sérgio, por favor. Obrigado. Alô? Obrigado. Professor, podemos começar as perguntas? Sim, Sérgio, podemos. Vamos lá, estou ouvindo. Então, tá, Vamos eu lá. estou tentando juntar aqui alguns temas, né? Mas o professor Hilbert, né, e a Liana Araújo e o Lindenberg, eles perguntam sobre a economia solidária, a colocação da economia solidária no currículo escolar, né? A Liana esclarece que é uma excelente pergunta sobre isso, porque o Plano Nacional de Educação foi aprovado e os estados estão, nesse momento, no processo de construção dos planos estaduais de educação. Como podemos propor essa integração nos novos planos? Eu acho interessante essa pergunta, né? Você quer uma pergunta por vez ou passa todas? Acho que talvez pudesse, né? Mais uma ou duas, talvez. Tá. Ou Deixa eu ver aqui, eu tenho. Tem uma questão que eu acho que é também importante. O Márcio Inácio ele pergunta que ele tem uma inquietação conceitual ao falar das iniciativas e produções em economia solidária, se usa o termo empreendimento. Existe terminologia melhor? Não passa essa sensação mais capitalista e mercadológica? Gostaria de te ouvir ouvir o professor André sobre isso, né? A questão do empreendimento, empreendedorismo, acho que essa é uma questão pertinente. Eu acho que essas duas, eu vou selecionando outras aqui, se der tempo, professor. não, tá ótimo, Sérgio, perfeito. É, bom, em relação, primeiro, à questão que foi colocada, né, por Liano, professor Huber, sobre a inserção da economia solidária no currículo escolar, né, é importante dizer que, inclusive, o professor Singer ressaltava isso nas suas aulas, nas aulas de economia solidária que ele ministrava na Faculdade de Economia e Administração lá da USP, na FEA, e no curso de pós-graduação, ele ministrou esse curso por 5 anos consecutivos, mudando o programa da disciplina. E era tão fascinante, sentava em roda e a gente aprendia de modo tão fascinante com ele, que a gente organizou enfim, selecionou alguns textos de trabalhos e fizemos uma publicação que foi uma homenagem a ele, intitulada Uma Outra Economia é Possível, Paul Singer, Economia Solidária, pela editora Contexto, do ano 2003. E nessas aulas ele enfatizava a importância da economia solidária ser ensinada
no âmbito escolar, né? E a democratização do ensino, do processo de ensino como algo importante, né? E a importância da consonância disso com o espírito da economia solidária, da formação de empreendimentos de economia solidária, e inclusive ressaltava, né, a Helena Singer, sua filha, que é uma educadora, iniciativas dela nesse sentido. Então, há uma luta da parte do movimento da economia solidária nesse sentido. Né? Isso aparece, inclusive apareceu o ano passado na quarta Conferência Nacional de Economia Solidária, na CONAIS, em Brasília, né? Tive a oportunidade de participar. Uma reivindicação que o movimento da economia solidária tem, uma bandeira de luta, né? E daí a importância de nós, tanto quanto possível, disseminar o conhecimento da economia solidária, da sua relevância, e um curso como esse, ele busca cumprir, contribuir, né, com essa finalidade, e isso depende, claro, de pressão, de mobilização política, né, da parte de parlamentares, né, mobilização de pressão, né, no Congresso Nacional, e a esse respeito, com mais propriedade, trazendo mais detalhes, nós teremos aqui uma das aulas, né, sobre como o movimento da economia solidária está organizado hoje no Brasil, e a professora Alzira Medeiros, que faz parte da rede, né, de educadores de economia solidária, a rede autogestionária de educadores de economia solidária, a Alzira vai poder dialogar com vocês nesse sentido, trazer elementos, né, mais concretos do que já avançou, né, nessa caminhada. Né? Está no nosso programa, né? Vai ter a aula da Alzira Medeiros. Sobre a questão que o Márcio Inácio trouxe, é um debate que, vez ou outra, aparece, né, no âmbito do movimento da economia solidária, o uso ou não do termo empreendimento. Né? Algumas pessoas têm dificuldade, têm reticências em relação ao uso do termo empreendimento, entendendo como a questão do empreendedorismo, mesmo o empreendedorismo social, que na verdade é o voluntariado, né, empreendedorismo social, como parte do chamado terceiro setor, que é algo distinto da economia solidária, algo que a economia solidária tem uma certa relação, mas é algo distinto. E você tem, claro, o empreendedorismo liberal, empreendedorismo individual, que aí é radicalmente distinto, é próprio do capitalismo, né? Entretanto, e aí algumas pessoas reivindicam em seu lugar o uso da palavra organização, talvez, enfim, mas eu entendo pessoalmente que nós devemos nos apropriar, né? Porque nós podemos falar, há um empreendimento liberal, mas há um empreendimento solidário, leia-se empreendimento autogestionário. E nos termos de Paulo Singer, aparece no livro dele, vocês poderão conferir, ele vai falar algumas vezes em empresa socialista, empreendimento socialista, socialista democrático, bem entendido. Então, é um termo que nós devemos nos apropriar, quer dizer, devemos consolidar a apropriação já feita, assim como também a globalização. Né? Se fala em globalização da exploração, da miséria, da violência, tudo mais, mas há também a globalização da solidariedade, da luta pela cidadania, da luta pelos direitos humanos. Então, a globalização também é um termo que nós não devemos refutar, né? Nós devemos nos apropriar, consolidar a apropriação e ressignificar. Então, eu entendo também dessa maneira em relação ao empreendimento e empreendedorismo. É essa leitura que eu faço. Vamos lá? Temos tempo para mais umas duas? Acho que dá, né, Sérgio? Dá, né? O professor Hilbert Vasconcelos ele colocou uma questão que eu acho que é bastante atual. Se a tecnologia digital hoje atrapalha ou ajuda a economia solidária, né? E qual o futuro da economia solidária no mundo mais individualista e de consumo rápido? Eu acho que essa é uma questão que está bem presente nesse momento, né? Verdade. Ficamos com essa, Sérgio? Não, tem mais uma aqui que eu acho que também é pertinente. Uhum. Aliás, todas são pertinentes, né? Que não dá tempo da gente responder a todas, e algumas serão respondidas, eu já vi aqui nas próximas aulas, né? Essa aqui tem.
As cooperativas do século XIX permanecem em atividade quanto tempo em média? E conseguiram, no período, garantir o sustento dos cooperados e o engajamento coletivo, deixando um legado positivo? Essa pergunta é da Gina. Uhum. Ok, ok. Tá certo, certo. Obrigado. De fato, né? São muitas questões e as próximas aulas poderão trabalhar, vão trabalhar, né? Outros aspectos. Vamos lá. Primeiro, essa questão colocada aí pelo professor Uber sobre a tecnologia digital, né? E mesmo o debate, a reflexão sobre o futuro da economia solidária nesse universo é uma realidade de fato bastante desafiadora essa, né? Desafiadora, vamos dizer assim, a inteligência artificial ela é desafiadora como um todo, né? Para toda a humanidade. E nós temos os avanços nesse sentido da tecnologia digital, da inteligência artificial, é, claro, colocados em relação à economia solidária, né? Então, aqui cabe dizer que a economia solidária, diferente do que às vezes se pensa, que ela é algo, digamos, que circunscrita de pessoas de baixa renda que produzem para produtos para serem consumidos por também pessoas de baixa renda, mas também uma classe média bondosa, caridosa, né? Na verdade, o professor assim, enfatizava isso, o caráter, nós precisamos pensar em termos universais, no sentido que o que os empreendimentos de economia solidária produzem devem disputar mercado com as empresas capitalistas, claro, sem perder as suas características igualitárias e democráticas, não é? E isso diz respeito também a organizar empreendimentos de ponta, empreendimentos que voltados para a área da tecnologia, né? Eu quero aqui fazer menção à nossa associação, a BPS, Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária. Logo lá no início, a gente contou com a colaboração, né, de uma cooperativa de trabalhadores dessa área digital, né? Uma cooperativa que foi incubada pela Universidade Federal de Lavras, pela UFLA, e, e o José Monserrat, que é o associado da BPS, que fez essa intermediação. Então, o nosso primeiro site foi desenvolvido por essa cooperativa, né? E então é importante. Podem surgir empreendimentos de economia solidária, cooperativas autogestionárias, empreendimentos de economia solidária em qualquer área da economia, né? Houve na USP, há algum tempo atrás, uma cooperativa de arquitetos, né? Também surgiu ali daquele conjunto de estudantes da USP uma cooperativa de psicólogos autogestionária, então cooperativas autogestionárias diferente do padrão, por exemplo, da Unimed, né? São cooperativas que compostas por poucos proprietários, muitos assalariados, né? Então, os empreendimentos de economia solidária podem atuar também nesse segmento de ponta, né? Nos segmentos de mais alta tecnologia. Daí a importância de a gente de mostrar a possibilidade da economia solidária para os jovens, né? Jovens estudantes. Repito, isso tem a ver, né, Sérgio, com essa iniciativa nossa, esse curso, né? A gente pretende propósito, um dos propósitos desse curso foi mostrar a economia solidária como uma possibilidade para jovens, para estudantes universitários, não apenas estudantes universitários, justamente para mostrar, para chamar atenção para a possibilidade de organização do trabalho via economia solidária. E ficamos contentes ao ver o perfil, né, de muitos jovens, né, inscritos, né? Então, mas é um debate que deve ser feito pela sociedade como um todo, e quanto mais pelo movimento da economia solidária. Os desafios que os avanços da tecnologia digital, a inteligência artificial colocam para nós, né, como um todo. Valerá a pena, em algum momento, né, num outro curso como esse, o seminário, abordar esse tema especificamente. Acho que valeria a pena a gente fazer uma discussão. Né? Fica como poderá também, obviamente, ser trazido por companheiros que vão ministrar as próximas aulas. Né? E a pergunta que foi colocada pela Gina sobre as cooperativas do século XIX, se elas permaneceram ou não, há que se dizer, viu?
Regina e pessoal, que houve a cooperativa de Rochdale durou algumas décadas, né? Houve aquele embate que eu mencionei, né, entre as cooperativas de produção de um lado e as cooperativas de consumo de outro, no âmbito da Aliança Cooperativa Internacional, as cooperativas de produção autogestionárias e defensoras da autogestão, as cooperativas de consumo flexibilizando, né, e acabou prevalecendo no mundo a posição das cooperativas de consumo, dessa flexibilização, de modo que nós temos muitas cooperativas, né, que seguiram esse padrão, né, de poucos proprietários e muitos assalariados. São, na prática, empresas capitalistas, com o nome de cooperativas. Isso está presente no setor agroindustrial, enfim, né, e no Brasil representado pela Organização das Cooperativas do Brasil, OCB. Né? Então, porém, há uma experiência interessante, vale mencionar, é uma experiência do século XX. Né? Surgiu lá em meados do século XX, 1955, 56, no País Basco, na Espanha, por iniciativa de um padre, né? Uma escola voltada para jovens e uma pequena fábrica de aquecedores a gás. Depois surgiu uma cooperativa de crédito e depois outras cooperativas se surgiram mais e compuseram o complexo cooperativo de Mondragon, que se tornou a maior experiência cooperativista do mundo e que se espalhou para vários países e permaneceu por muito tempo com uma diferença entre quem ganhava mais para quem ganhava menos, de 1 para 3, depois passou para 1 para 6, e algo que não era essa diferença, ela, pelo que eu vi, ela continua ainda, digamos, relativamente pequena, se comparada com grandes multinacionais, onde você tem uma diferença enorme, né, entre os CEOs, né, entre o que ganha os executivos e o que ganha os operários de chão de fábrica, né, às vezes de 100 para 1, até coisa do gênero, né, uma disparidade enorme. Então, é uma experiência que ela, se ela não tem as mesmas características autogestionárias da década de 50, surgiu no âmbito da ditadura de Franco, né, essa experiência lá em Mondragon, ela ainda permanece, né, passados aí mais de 70 anos, com um complexo cooperativo que tem essa virtude de não ter uma grande disparidade entre quem ganha mais e quem ganha menos, né? Então, é uma experiência, inclusive, havia lá durante a Conferência Nacional de Economia Solidária, havia um representante de Mondragon, a convite da Senais, da Secretaria Nacional de Economia Solidária. O Gilberto Carvalho, que deverá dar aula, né, daqui a 2 semanas aqui, né, ele esteve lá, enfim, acho que ele poderá, e tem esse contato, poderá trazer mais elementos a esse respeito, né, depois da aula que vem teremos a aula do Gilberto, o representante da Senais, né? Então, professor André, vocês já são 11h23. Só uma questãozinha. Você passou, assim, rapidamente. Tem uma pergunta aqui que ela diz o seguinte: professor, eu tenho dificuldade em entender as nuances entre o trabalho de cooperativas dentro da lógica capitalista e da Ecosol, da economia solidária, né? Passou rapidamente sobre isso, né? Mas eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Nós temos diversas cooperativas que se chamam cooperativa e confunde mesmo, né? Um forte debate, né, dentro da economia solidária sobre essas questões. Temos, inclusive, um embate, né, que, em termos de legislação, né, porque o Congresso Nacional, nas legislações sobre economia solidária, acaba envolvendo essas cooperativas. Né? Eu acho que vale a pena dar uma aprofundada nisso. Acho que a gente ainda tem um tempinho para tratar dessa questão, que eu acho que é importante. Não, perfeito, você tem toda a razão, Sérgio. De fato, é, daí a importância, né? O significado do termo economia solidária, né? Na aula passada, o professor Laville disse, né? Prevalece no mundo o termo economia social e solidária, né? E no Brasil e em alguns outros países, Canadá, outros países, economia solidária, mas, digamos, o espírito é o mesmo, no sentido de que ela tem como alma a democracia e tema da próxima aula desse curso nosso, na semana que vem, com Cláudio Nascimento, autogestão. Né?
A economia solidária ela é necessariamente trata-se do cooperativismo autogestionário, né? Então você tem um cooperativismo amplo no Brasil, que tem algumas décadas, né, de existência, veio desde o começo do século passado, na verdade, né, sobretudo no setor, no meio agroindustrial, né, mas também em área de serviços, né, eu citei aqui a Unimed, por exemplo, são cooperativas que elas deixaram de lado, né, o princípio da autogestão, que era defendido lá né, pelos pioneiros de Rochdale, lá no século XIX, pela Aliança Cooperativista Internacional, como ela surgiu lá em 1895. Então, é um cooperativismo de negócios, né? Uma empresa, uma cooperativa desse tipo é uma empresa como uma empresa capitalista, efetivamente. Tem o nome de cooperativa, mas ela é uma empresa capitalista, uma vez que você tem poucos associados, muitos assalariados, ao passo que numa cooperativa autogestionária, perdão, numa cooperativa autogestionária própria da economia solidária, todos os seus integrantes, ou pelo menos a grande maioria dos seus integrantes, ou a maioria expressiva dos seus integrantes, são proprietários do empreendimento da empresa, são associados. Há também trabalhadores assalariados, né, em alguns casos, né, mas o princípio é de que eles possam se tornar associados também, né, caso queiram, né? Isso um princípio que é um próprio da autogestão. A autogestão vai ser bastante discutida na semana que vem, na próxima aula aqui desse nosso curso, tem como premissa essa ideia de que todos, ou a absoluta maioria, ou a grande maioria, dos integrantes são também proprietários, são associados. Então, por isso, isso que caracteriza o cooperativismo autogestionário, que é próprio da economia solidária, né? Então, não basta falar em cooperativismo, é preciso falar em cooperativismo autogestionário, né? E por isso que a gente encaixou bem, né? A próxima aula é o tema da próxima aula, né? Então é isso exatamente que marca a diferença, caracteriza a diferença, né? Por isso que compõe a identidade da economia solidária. Então a economia solidária, se a gente pudesse dizer, ela tem uma identidade democrática, autogestionária e como algo fazendo parte, né, de um projeto de profunda transformação social em prol, né, da construção de baixo para cima, pedagogicamente, né, do socialismo democrático. Então, a economia solidária tem essas características. Mas fica aqui já o convite na próxima aula. O tema da autogestão vai ser bastante discutido, né? O Cláudio Nascimento tem bastante experiência, né? E vai poder debater com vocês a esse respeito, elucidar alguns pontos que talvez eu não tenha deixado muito claro. É isso. Muito obrigado a todas as pessoas aí que me ouviram. Obrigado você, Sérgio, e quem colaborou também, o Fernando Guimarães, a Aline Tales, né? Agradeço a todas as pessoas. E um bom feriadão, né? Um bom feriadão para todo mundo que esteve aqui bravamente, né, nesse início do feriadão e que vai prosseguir nos próximos dias. Nos vemos. A palavra é sua, Sérgio. Então vamos para o encerramento da nossa segunda aula, né? Agradecendo ao professor André, nosso parceiro, grande parceiro do Corpecon e dos Corecons, né? É importante a gente colocar a importância desse curso para no Corecon, para os próprios economistas, né? O professor André falou dos estudantes, né? Nós temos um papel muito importante de levar essa discussão da economia solidária para as faculdades de economia, para os cursos de economia, né? Que é a área onde a gente atua, né? A maioria das faculdades se foca muito no mercado financeiro, formar economistas para o mercado financeiro, né? E nós temos um esforço de ampliar essa visão, né? Afinal de contas, a economia é um curso de economia política, né? Não existe curso de economia sem pensar economia política e pensar alternativas, né, econômicas, pensar todo o espectro de possibilidades econômicas. E a economia solidária ela é muito importante e tem que estar presente nesse rol do avanço da pesquisa e do estudo da economia, né?
Então, o Corecon São Paulo, o Cofecon e outros Corecons têm tido um esforço muito grande nesse sentido, né, de levar essa discussão aos jovens e aos profissionais de economia, né? Então, é muito importante para a gente essa parceria, viu, André? E eu acho que a gente precisa continuar aprofundando esse trabalho. Bem, eu gostaria de lembrar que na próxima aula, né, a terceira aula, será no dia 25 de abril. O tema será Pilares e Desafios da Autogestão. O docente será o Cláudio Nascimento, né, do programa Paul Singer, da associação também, pertencente à associação. Eu e o André estaremos aí participando como moderadores. E o professor Cláudio Nascimento é um educador popular, em diversas publicações sobre o tema autogestão. Ele foi coordenador geral de educação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é o Senais, órgão ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, com o qual ele colabora no âmbito do programa Paul Singer, de capacitação de agentes para apoiar cooperativas e associações autogestionais. Então, acho que o André já deu um toque aí sobre a discussão que será travada na próxima aula, e a gente conta com a presença de todos e todas no dia 25. Ok? Então, resta nos agradecer a todos e a todos os alunos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, né, e estejam aqui nas próximas aulas. Então, com isso, a gente pode encerrar. Obrigado, André. Obrigado a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Sérgio. Tchau, tchau.